amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pelas florestas, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo novo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz. Bom, é com muita alegria que eu agora apresento a professora Rosê, que vai apresentar para nós a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, uma teoria elaborada, criada pelo israelense Reuven Forstein. Rosê, ela é pedagoga, trabalhou na FEBEM como pedagoga, trabalhou na PAI do município dela e já foi secretária de Educação do município de Santa Rita, Paramirim, Minas Gerais. Atualmente, Rosê está coordenando um grupo de supervisores do projeto de implantação do Programa de Enriquecimento Instrumental do Estado da Bahia, através de um convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado, o Governo do Estado e o ICELP de Israel. E apesar dela ter um compromisso de uma dedicação exclusiva com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, ela nos foi gentilmente cedida pela coordenação dessa fundação, para que hoje pudesse estar aqui apresentando para nós os fundamentos da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Muito feliz com essa possibilidade, porque hoje de manhã eu estava aqui e ouvi a fala, me sensibilizei com todas as falas sobre a paz. E uma das maneiras que eu encontrei na minha busca pela paz foi ter encontrado a teoria da modificabilidade cognitiva. Porque eu tenho uma irmã com problemas e é uma pessoa muito cara para mim. E na busca de uma solução para ela, eu tinha muita ansiedade, eu tinha muita intranquilidade. E a paz interior que eu consegui, grande parte dela eu devo à teoria da modificabilidade cognitiva. Então, por isso, são 2 presentes que eu recebi durante esse ano e recebi aqui na Bahia, num estado longe do meu, mas que me acolheu com muito carinho. Que vocês olhassem para essas 2 imagens que serão projetadas aqui. A primeira imagem, nós temos uma menina pequenininha olhando para uma grande árvore. E na segunda imagem, nós temos uma menina um pouco maior olhando para uma árvore bem pequenininha. Eu gostaria de esclarecer que a árvore é a mesma. Não mudou. Apenas mudou o foco.
apenas mudou o olhar, apenas mudou a percepção. Então, falar em teoria de modificabilidade cognitiva e estrutural é falar dessa mudança de olhar. Porque Ruven Force, ele não trabalha, ele não olha a impossibilidade. Ele parte das possibilidades. E trabalhar nesse caminho que a gente faz, trabalhar em A Paz, trabalhar com educação de uma maneira geral, nós precisamos urgentemente mudar o nosso olhar. É acreditar na possibilidade do ser humano. É dar a ele a chance de demonstrar que ele é capaz. E nós só conseguimos isso se realmente nós pudermos olhar para ele de maneira diferente. A teoria da modificabilidade cognitiva, ela parte da crença de que todos são modificáveis e inteligentes. Esse é o grande ponto dessa teoria. E a experiência de aprendizagem mediada é o elemento central através do qual ocorre a modificabilidade cognitiva. Existem 3 sistemas aplicativos da teoria da modificabilidade cognitiva. É o PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental, que é um instrumento de intervenção para corrigir e desenvolver as funções cognitivas deficientes. O LPAD, que é a avaliação do potencial de aprendizagem e modificabilidade. E os ambientes modificadores, que é o contexto meio ambiente físico e emocional. São 3 formas através das quais se desenvolve a teoria da modificabilidade cognitiva. O sistema de crença que norteia e que embasa essa teoria. Primeiro, nossas afirmações são enunciados sobre nossas crenças. Toda crença é um fator energético que nos impulsiona a buscar. Se eu acredito na possibilidade, eu vou atrás. Se eu não acredito, eu já estou limitado, eu já estou parado, eu já criei a barreira do prosseguir. Então, tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer acreditando. E a crença é aquela coisa que a gente tem por dentro, é aquele algo mais que a gente tem por dentro, que nos dá a força de continuar buscando, que nos faz caminhar em direção a um objetivo e que nos dá essa energia de continuar sempre. Se eu não acredito, eu não tenho essa energia, eu não tenho esse poder energético para continuar. O sistema de crenças de Force, ele crê no ser humano como criatura digna de toda a nossa dedicação. Toda pessoa é suscetível de mudanças substanciais. A inteligência pode crescer, desenvolver-se. Se pode modificar estruturalmente a pessoa através da EAM. Pode contradizer todo o determinismo genético, pois nada no ser humano está definitivamente escrito. A mediação é o caminho imprescindível para a transmissão de valores. Podemos aprender a aprender, que é o nosso processo de metacognição. E o que resume essa teoria? Eu tive uma oportunidade de estar em Jerusalém. E no Instituto ICELPS, que é o instituto onde Ruven Force desenvolve todo o seu trabalho, eu tive a oportunidade de encontrar crianças, adolescentes, que, por uma razão genética ou por uma razão de acidente, faltava um pedaço do cérebro. E eles conseguiam aprender a ler, a escrever e a falar 2, 3 idiomas. E isso é uma realidade. E aí eu voltei para o meu país com a seguinte interrogação: como pode os nossos meninos, com o cérebro inteiro, sem faltar nada, não aprender a ler e escrever? Como pode os nossos jovens, adolescentes, meninos saudáveis, bonitos, perfeitos, perderem 2, 3 anos de escola? E aí
nós voltamos no sistema de crença. Será que o educador acredita nessa possibilidade de mudança? Será que o educador acredita que ele pode fazer esse menino aprender? Será que ele tem essa energia? Será que ele tem essa vontade? Será que ele realmente tem essa esperança e esse objetivo de tirar os meninos de onde eles estão para levar um pouco mais adiante e mostrar para esses meninos, para esses adolescentes, para esses jovens, o caminho da possibilidade? Ou será que nós estamos trabalhando e reforçando e mantendo a estrutura da impossibilidade, da incapacidade? O que nós estamos fazendo com o nosso sistema de educação? Então essa é a grande pergunta. E quando eu vejo que as leis estão definidas e está aí a política da inclusão, a grande pergunta que eu faço e a grande interrogação que eu tenho: como será essa inclusão? Será que não será mais uma maneira de discriminar disfarçadamente os nossos meninos? Será que essa pessoa, esse educador, esse sistema que vai receber esses meninos está preparado e tem essa crença na possibilidade que os meninos possam ter? Será que os meninos que estão lá para receber ainda conservam a solidariedade que eles têm naturalmente e que a própria estrutura vai deteriorando? Será que eles têm ainda? Eu falo isso porque, coordenando o ensino de pré-escola, eu tive a oportunidade de ver e de assistir e de me emocionar o quanto as crianças são solidárias. Trabalhando com uma criança com problemas visuais, que enxergava muito pouco, essa criança foi para uma pré-escola regular e as crianças de 5 anos é que teriam que recebê-lo. E foi feito um trabalho com eles de preparação para que eles pudessem ajudar esse colega a decorar o mapa da sala e um fator importante, a que tudo permanecesse nos seus devidos lugares, para não mudar o lugar das coisas. E foi impressionante a receptividade que os meninos tiveram, muito mais do que professores, muito mais do que funcionários da escola, muito mais do que a direção da escola. A receptividade e solidariedade que os meninos de 5 anos demonstraram ter. Então a minha grande pergunta é essa: será que para a política da inclusão todos os educadores estarão com esse sistema de crença ativado? Estarão realmente olhando para as possibilidades? Estarão realmente desafiando esse menino para que ele consiga caminhar, para que ele consiga realizar? Então o que Forsten diz é isso: ele acredita no ser humano, ele acredita na possibilidade e ele trabalha partindo da possibilidade para vencer a impossibilidade. E de que maneira ele faz isso? É mostrando à pessoa que ela pode. E que ela pode dar um passinho pequenininho de cada vez. Ela não precisa dar passo de gigante. Ela precisa dar passos pequenos e passos firmes. E que esses passos sejam contínuos. Para que ela possa conseguir sair de onde está e chegar a um objetivo maior. Para a gente falar na teoria da modificabilidade cognitiva, nós temos que fazer uma diferença entre mudança e modificabilidade. Mudança é num âmbito muito limitado, com o objetivo de adaptar-se a uma situação particular. Mas, na verdade, a modificabilidade, ela começa numa pequena mudança, numa mudança superficial. E que, com o exercício, com a mediação, ela vai interiorizando e ela vai passando a ser um padrão de comportamento. Ela vai passando a ser uma direção que a pessoa tem e é o que cria o sistema de modificabilidade.
Modificabilidade é a mudança estrutural no repertório do indivíduo, que adota pré-requisitos cognitivos inexistentes até então. Então ele não sabia que tinha possibilidade. Ele tem as operações mentais, ele tem as funções cognitivas disponíveis na cabeça. Mas se elas não forem trabalhadas, elas nunca estarão disponibilizadas no menino que as tem deficiente. E o nosso sistema de ensino, isso eu digo a nível de país, ele não privilegia esse foco, ele não privilegia esse objetivo. E a nossa formação de ponta a ponta do nosso país também não trabalha para esse olhar, não trabalha nessa possibilidade. Então, a modificabilidade, ela expressa uma permeabilidade entre os diversos sistemas pessoais. Primeiro, relação parte-todo. As estruturas que nós temos, elas têm componentes que as compõem, com certeza. Então, por exemplo, a memória, que é uma das estruturas maiores que nós temos, ela tem um componente intelectual, que seria a forma de compreender um conteúdo. Ela tem um componente motivacional, que seria o interesse que a pessoa tem de memorizar aquele conteúdo. Então, qualquer interferência num desses componentes consegue modificar, consegue adiantar e desenvolver essa estrutura. Então, aí estaria acontecendo a modificabilidade. Uma outra questão que existe, é a transformação, que é a estrutura, tem a tendência de ser modificada. E a outra seria a autoperpetuação, quer dizer, é a manter, perpetuar a possibilidade da modificação. A teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, ela descreve uma capacidade única do organismo humano para mudar a estrutura de seu funcionamento. Existem duas características básicas para essa teoria. É o que a gente chama de flexibilidade e adaptabilidade. Hoje, nós estamos aqui trabalhando e o objetivo desse seminário é justamente sensibilizar as pessoas e trabalhar com esse foco para dar maior inclusão, possibilidade de inclusão dos meninos. Hoje, o mercado de trabalho, o perfil da pessoa que vai integrar o mercado de trabalho, precisa ter dois focos. Ele precisa ser flexível para continuar aprendendo sempre e ter adaptação rápida para sobreviver no mercado de trabalho. Então, se ele não tiver essas duas características, com certeza ele não vai sobreviver no mercado de trabalho. Então, tudo que a gente tem feito até agora, todo o trabalho que a gente tem desenvolvido até agora, não tem esse foco, não tem esse objetivo. Então, quando a gente trabalha a nível da teoria da modificabilidade cognitiva, nós não podemos deixar esse foco. Por quê? Porque ela visa essa modificabilidade, ela visa deixar o cidadão independente para integrar tudo isso. Ela visa dar para ele autonomia para poder fazer parte dessa sociedade. E o objetivo maior que nós temos é esse, é deixar o indivíduo autônomo. E tem duas modalidades responsáveis do desenvolvimento cognitivo, que é a exposição direta aos estímulos e a exposição através da experiência de aprendizagem mediada. Vem Piaget e coloca o organismo aí dentro. E aí caminha Ruven Force e coloca o mediador entre o estímulo e o organismo, entre o organismo, a resposta, entre a resposta e o organismo, e o organismo e o novo estímulo. O que significa isso? Nós temos duas maneiras de aprender. Nós aprendemos por exposição direta aos estímulos, e o nosso organismo tem uma resposta quanto a isso. Ou nós aprendemos através da experiência de aprendizagem mediada, que é um mediador filtrando,
direcionando, conduzindo, dando ferramentas ao organismo para compreender o estímulo, processar tudo isso, dar uma resposta e pegar essa nova resposta e constituir um novo estímulo. Forster desenvolveu o termo de experiência de aprendizagem mediada para denominar um procedimento muito detalhado e específico que visa a desencadear no aprendiz a necessidade de perceber a intencionalidade da ação do mediador, estabelecendo relações com a situação vivida e construindo significados para ela. De uma ação mediada é contribuir para o desenvolvimento de forma mais autônoma e mais elaborada em relação aos desafios. Uma história que Forster conta de uma criança no jardim. Ela quer pegar um brinquedo que está longe dela. A mãe passa e vai. E a criança continua lá, sem a possibilidade de pegar esse brinquedo. E existe um outro exemplo. A criança, o brinquedo. A mãe passa e põe o brinquedo um pouquinho mais perto para ela. Dá um desafio que ela tem possibilidade de vencer. Não entrega o brinquedo na mão dela, mas coloca o desafio próximo a ela para ela poder chegar. Então, essa mãe que dá essa atenção e essa possibilidade à criança, ela está mediando. Ela não está resolvendo o problema para a criança, mas ela está mediando. Ela está criando uma possibilidade de fazer essa mediação, da criança resolver esse desafio. Então, mediar significa o quê? Não significa resolver, não significa dar respostas prontas, não significa dar solução. Mediar significa você criar os desafios necessários para que a pessoa prossiga, para que a pessoa caminhe. Chega num ponto que ela possa fazer isso sozinha, buscar o seu caminho sozinha, buscar a sua possibilidade sozinha. A experiência de aprendizagem mediada envolve três situações. O mediador, precisa de um mediador, precisa de um aprendiz e precisa de uma tarefa. Então são três pontos que ela envolve. Ela precisa disso. Ela precisa de uma tarefa com desafio. Ela precisa de um aprendiz para realizar essa tarefa. E precisa da ponte entre a tarefa e o aprendiz para que esse desafio seja realmente dosado e que esse aprendiz seja conduzido de forma que ele tenha a possibilidade de realizar a tarefa, para que ele possa manter a motivação intrínseca dele. Para que haja uma experiência de aprendizagem mediada, Forster trabalha com 12 critérios de mediação. Mas para que haja uma experiência de aprendizagem mediada, precisa que estejam presentes 3 critérios de mediação, que são critérios universais. Em qualquer cultura, em qualquer parte, em qualquer situação, esses 3 critérios existem. Os outros correspondem a uma questão cultural. O primeiro critério é intencionalidade e reciprocidade. Toda vez que eu vou trabalhar com uma criança, porque o mediador vai trabalhar com uma criança, precisa ter claro qual é o objetivo do seu trabalho, qual é a intencionalidade do seu trabalho. E esse objetivo e essa intencionalidade precisa que o aprendiz perceba e dê a reciprocidade. O que seria essa reciprocidade? No realizar a tarefa, que ele tenha esse entendimento e que ele possa demonstrar que percebeu o objetivo da sua tarefa. É o que vai dar a possibilidade para ele de resolver esse desafio, essa tarefa. Precisa ter significado. Se o que eu passo para uma pessoa, se o que eu passo para um aprendiz não tem significado, fica muito difícil para ele, fica muito difícil a gente ter justificativa o porquê desse trabalho, o porquê dessa tarefa. E transcendência. Precisa ser capaz também de partir da tarefa, realizar essa tarefa, com o que ele aprendeu, ele ser capaz de sair dessa tarefa e levar para outras situações.
e levar para a vida, e levar para outras situações de escola, e levar para o seu dia a dia. Ele precisa transcender, ele precisa sair do lugar, ele precisa sair da tarefa em si. Por quê? A gente está acostumado a trabalhar com os meninos, né? A tarefa pela tarefa. Nós não estamos acostumados a trabalhar com o menino a tarefa como um pretexto para que ele possa elaborar, para que ele possa sair, para que ele possa transcender. Nós estamos acostumados a trabalhar tarefa pela tarefa. Então é totalmente uma mudança de foco, é uma mudança de postura, é uma mudança de trabalho. Que são externos, nós temos fatores internos e nós temos fatores, né, no desenvolvimento do ser humano que constituem a característica interna e externa. Então, como fatores internos, né, nós temos a questão da herança, os fatores genéticos, nós temos os fatores orgânicos e nós temos o nível de maturidade. E o que precisa muito a gente ficar claro nesse trabalho que a gente faz, principalmente, existe uma mudança hoje do foco dessa questão de maturidade. De primeiro a gente media o quanto o menino está, onde ele está. Hoje a gente pensa nessa possibilidade, nesse desenvolvimento, ela não está mais parada, ela não está mais estagnada. Então hoje até fica complicado você falar quanto ele tem de QI. Posso medir, posso fazer, não posso fazer? Então fica até complicado você ficar mais trabalhando em cima de medir QI de menino, né? A questão dos fatores orgânicos dos meninos e mais o nível de maturidade dos meninos também. Então a gente tem um outro foco, a gente tem uma outra direção, a gente conduz o trabalho para uma outra perspectiva agora. A questão dos fatores externos, estímulos ambientais, status socioeconômico, nível educacional e diferenças culturais. O que o Forster trabalha é justamente com os meninos e com as pessoas privado culturalmente. Ele prova, ele desenvolve, ele dá mostra de que isso pode ser vencido, de que isso pode ser trabalhado e pode ser modificado. Ele dá provas disso. E mais ainda, hoje ele tem lá um trabalho muito importante, muito sério, com os meninos, que são portadores da síndrome de Down. E a gente viu lá uma possibilidade da seguinte maneira. Eles desenvolveram um programa de autonomia desses meninos. E também um programa até de casamento desses meninos. Você viu, né, Cléber? Agora, isso eles começaram em 98 e realizaram um casamento. E como que eles fizeram esse trabalho para desenvolver essa autonomia? Levando as meninas para trabalhar em escolas com crianças portadoras com síndrome de Down. Levando elas para trabalhar em creches. Desenvolvendo o trabalho com elas nesse ponto para ver se elas tinham condição e possibilidade de decidir sobre uma futura gravidez. Então eles trabalham essa questão de autonomia, eles trabalham essa possibilidade toda justamente para trabalhar com essa autonomia. Então ele desafia essa questão dos fatores genéticos. O determinismo biológico não é a última palavra para ele. Ele acredita na possibilidade de mudança. A questão do estado socioeconômico, o nível cultural dos meninos é um desafio que a teoria da modificabilidade vence. Ela prova que pode fazer o contrário, ela prova que eles podem desenvolver, E ainda, os fatores que estão ali no meio termo, a questão emocional dos meninos, e dos pais dos meninos também podem ser trabalhadas com essa situação. Agora, esses são os fatores que estão distantes. Um fator que determina a mudança disso tudo para uma condição ideal de aprendizagem ou não é a experiência de aprendizagem mediada. Ela que faz a diferença. Se você tem a mediação sobre todos esses fatores, você vai ter a possibilidade de ter um desenvolvimento cognitivo adequado. Se você não tem a mediação adequada sobre todos esses fatores, você não terá
a possibilidade de ter um desenvolvimento cognitivo adequado. Até pode acontecer, mas com muito mais dificuldade, levando muito mais tempo e não efetivo como a gente espera e vê acontecer com a experiência de aprendizagem imediata. Então, o que fica claro, o que fica muito claro na proposta de Force, com a teoria da modificabilidade cognitiva, é a possibilidade que o ser humano tem de vencer os determinismos. É isso que fica muito claro. E a gente trabalhando com a teoria da modificabilidade cognitiva, você vai vendo isso acontecer dia após dia, hora após hora. Então eu vou dar um exemplo para vocês do que uma sentença médica, que às vezes acontece, eu chamo isso de sentença, acontece e marca as crianças e as famílias. Eu recebi em 99 uma criança, que eu trabalho com criança com problemas de aprendizagem. Eu recebi uma criança com 7 anos de idade com a seguinte sentença: se ela ler com 12 anos, a família fique muito alegre, fique muito satisfeita, porque ela tinha um problema e o neuropsiquiatra que tratava dessa criança desde 3 anos, ele, com medicamentos e com tudo, ele deu essa sentença. E ela precisava de uma reeducação psicomotora. Era disso que ela precisava quando ela chegou para mim. E a sentença era essa. Eu não discuti, eu não questionei, eu não disse nada. E comecei a trabalhar com a criança na reeducação psicomotora. E paralelo a isso, eu comecei a trabalhar com ela algumas questões de alfabetização e aplicava e trabalhava através da experiência de aprendizagem imediata. E para minha surpresa e felicidade, essa criança em 5 meses começou a ler. Só que ela tinha a estima tão baixa que ela não era capaz de ler nem na escola e nem em casa. E eu dizia a ela: leia para sua mãe ver. E ela dizia: ela não acredita. Leia para sua professora ver. E ela dizia: ela não acredita também. Eu vou repetir o ano. Eu vou repetir o ano. A professora já me disse que eu vou repetir o ano. E eu então chamei os pais no consultório para poder mostrar a eles que a filha estava lendo. Porque ela não tinha nem coragem de demonstrar isso em casa. E eles foram. Chegando lá, eu dei o livrinho para ela ler. E a primeira reação que o pai teve foi me dizer assim: ela decorou a história. A menina lendo e ele dizendo que ela decorou a história. Aí eu disse a ele: por favor, vá na estante e pegue o livro que o senhor quiser. Eu tinha vários livros de historinhas assim. Falei: pegue o livro que o senhor quiser e dê a ela para ler. Ele foi, escolheu um livro e trouxe e ela leu. A mãe teve um acesso de choro, mas o pai continuou incrédulo. Ele continuou incrédulo. E ele achava que todos os livros que estavam ali, ela já tinha decorado. Então, qualquer um que ele pegasse, ela ia ler, porque já estava decorado. E ele saiu do consultório junto com a menina, sem ter a crença de que ela estava lendo. A mãe não, mas o pai continuou sem acreditar. E foram para a missa. E chegaram na missa, a menina pegou um folhetim e começou a seguir. E de repente, ele viu que ela cantava, ele viu que ela lia as orações. Ele saiu da missa, com a menina e o folheto na mão, parou na porta da minha casa, que isso era um domingo, e me disse assim: eu vim trazendo, você vê que ela está lendo. Eu já sabia que ela lia, ele que não acreditava que ela lia. Então, quer dizer, essa crença na possibilidade é que realmente faz a diferença. E isso eu experimentei, e acredito que muitos de vocês aqui já experimentaram também. Principalmente quando a gente trabalha na PAI e que o menino tem um desenvolvimento e que você chama o pai para uma reunião para contar para ele o que está acontecendo.
Ele olha para a gente e faz uma cara de espanto e pergunta assim, será? Ele não fala, mas você lê no olhar dele que é assim que funciona. Então, o que faz a diferença? Por que eu dei esse exemplo aqui? É para mostrar qual que é a diferença que tem essa criança que tinha possibilidade, mas que ninguém acreditava, que ela chegou. Eu não respeitei uma sentença médica, porque para mim aquilo era uma sentença, só vai ler daqui 5 anos, só vai ler daqui 10 anos, né? Então, quer dizer, faz a diferença, muda, cria a condição para a possibilidade do indivíduo. Bom, e eu gostaria, porque alguém que já me fez um sinal de tempo, e foi bom para eu poder fazer esse controle, a experiência de aprendizagem imediata se manifesta de 3 maneiras. Primeiro, na interação aluno e mediador, o mediador precisa acreditar nessa possibilidade, ter a receptividade para que isso possa acontecer. Na ação que ocorre nos indivíduos, quer dizer, quando ele percebe que ele é capaz de mudar, quando ele percebe que ele é capaz de dar um passinho a mais, que ele conseguiu e que ele tem essa possibilidade, que às vezes nem ele mesmo percebe que tem, e da importância que é dada na experiência de aprendizagem no PEI, porque ela é o PEI aplicado, e é através da experiência de aprendizagem imediata. Nós temos uma parte de uma aula de PEI que nós exercemos a mediação, que nós praticamos a mediação, até que o menino possa ter a sua autonomia e seja independente e não precise mais da nossa ajuda, da nossa mediação. Agora, ser mediador não significa ser aquele que está pronto, ser aquele que põe a comida no prato e põe a comida na boca. Ser mediador significa pôr o prato, dar a comida, pôr a colher de lado e ajudar a pessoa a desenvolver o mecanismo, os instrumentos de ser capaz de sozinho pegar a colher, pegar a comida e se alimentar. Ser mediador não significa ser o bonzinho, não significa ser o protetor, não significa ser aquele que não cria possibilidades. Ser mediador, mediar, é a grande arte que a gente faz com o coração, mas além de tudo, nós fazemos acreditando na possibilidade, dando para o outro a percepção de que ele pode, e que ele pode ser um artista da sua própria história. Então esse é o grande papel do mediador. É mostrar para o outro que ele pode, é mostrar para o outro que ele tem a condição. E eu gostaria, de terminar a minha fala deixando um pensamento aqui para vocês. Uma história. Eu gosto de histórias, que eu acho que elas gravam as coisas, Um homem estava caminhando no deserto e a água acabou. E ele foi andando. No 3º dia ele já estava desesperado, arrastando, porque ele já não tinha mais uma gota de água e já não tinha mais condição de continuar procurando. Mas a hora que ele caiu, ele viu ao longe uma casinha pequenininha. E ele arrastando sem força, chegou nessa casinha. E lá, ele viu uma bomba, dessas que a gente tem assim, nessas cidades que ainda não tem água, você tem que ficar bombeando no meio da praça, Mas essa bomba estava toda enferrujada. E do lado dessa bomba, tinha uma garrafa que estava escrito assim: se você quiser água boa e limpa, despeje essa água toda em cima da bomba e bombeie. E ele ficou naquela situação. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: ele bebeu a água da garrafa ou ele jogou a água toda em cima dessa bomba enferrujada? Quem acha que ele bebeu a água, levanta a mão para mim. Por favor. Ninguém acha?
Quem acha que ele bebeu a água ao invés de jogar? E quem acha que ele jogou a água? Levante a mão. Tem gente que não acha nada? Vamos repetir a história. Peraí. Quem acha que ele jogou a água, que ele bebeu a água? Levante a mão, por favor. Ou está de um lado ou está do outro, gente. Não pode ficar sem se posicionar. E quem acha que ele jogou a água? Ainda tem gente que não está nem de um lado nem do outro. Tem gente, está difícil a coisa aqui. Mas o que o homem fez? Ele realmente jogou toda a água em cima da bomba. E começou a bombear. Nada. Bombeou mais um pouco. Nada. Bombeou mais um pouco. Nada. O que vocês acham? Saiu a água ou não saiu? Saiu. E saiu muita água. Ele teve condição de matar a sede, de encher o seu cantil e tornar a encher a garrafa e deixar ali no mesmo lugar. O que essa história nos diz? Que a gente ainda precisa acreditar no ser humano. Que ali passou um ser humano que descobriu essa possibilidade e deixou o escrito para quem viesse com a necessidade. Então ainda vale a pena acreditar no ser humano. E a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural diz o quê? Acredite nas possibilidades. Não olhe para as impossibilidades. Elas só servem para ser olhadas como objetivos a ser atingidos, vencidos. Eu espero que pelo menos uma semente do que foi dito aqui fique. E eu acredito que todos vocês já têm alguns canteiros aí florescendo, porque estão aqui e trabalham com a paz. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Agradecer a você pela apresentação que ela fez e sintetizando, nós tivemos aqui com ela a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, onde ela coloca o sistema de crenças do autor dessa teoria, Forsten. Ela falou sobre a experiência de aprendizagem mediada e os elementos que fazem parte dessa experiência, o mediador, o aprendiz e a tarefa. Ela trouxe para nós os mecanismos da aprendizagem mediada e os critérios de mediação, chamando a atenção para os 3 critérios que definem a experiência de aprendizagem mediada, que é a reciprocidade, a intencionalidade e a reciprocidade, a mediação da transcendência e a mediação do significado. Ela trouxe as formas de manifestação também da experiência de aprendizagem mediada. Rosê, eu acho que você trouxe uma boa contribuição. Ela está dizendo que eu aprendi a tarefa direitinho. Que bom, não é? Mas eu acho que você trouxe uma grande contribuição. Eu quero pedir desculpas ao auditório por não termos mais tempo para abrir os debates, mas você está por aqui e fica disponível para tirar qualquer dúvida ou acrescentar mais alguma coisa. Rosê também vai estar dando um curso sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, onde vocês poderão, com mais tempo, explorar o assunto. E agora fica para nós os nossos agradecimentos em nome da APAI a você e à Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que me cedeu você para essa brilhante apresentação. A Rosê Meire Bueno de Alcântara Cunha. Certificado. Obrigada, Rosê. Esse trabalho são profissionais da APAI de Salvador, da Pituba, que já vem realizando esse trabalho há algum tempo e com alguns resultados práticos bastante satisfatórios.
A coordenação é de Maria Auxiliadora Rabelo, que é psicopedagoga, formada em filosofia e na teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Compondo a equipe, vou chamar Rita Valéria Brasil, que é pedagoga e é quem coordena o setor pedagógico da Escola da PAI de Salvador. Valéria Mendonça Barreiros, ela é psicóloga e multiplicadora do PDG da FENAPAI. E completando a equipe, Márcia, que é também pedagoga, é especializada em psicopedagogia e sócio-psiconutricionista em Ramontier e é coordenadora pedagógica da PAI. Bom, eu vou passar a palavra à auxiliadora, que vai começar a conversar com vocês sobre a experiência que ele já vem realizando. Boa tarde a todos. É com uma satisfação muito singular que eu hoje estou aqui fazendo esse trabalho por diversos motivos. Primeiro, porque é uma forma de nós estarmos socializando um trabalho que está sendo realizado na PAI de Salvador e que nós tivemos toda uma orientação para implantação, para aplicação da teoria da modificabilidade cognitiva, com o objetivo que ela foi criada, em princípio, trabalhar com portadores de deficiência. Num momento assim de lucidez, me veio a ideia de, ao invés de aplicar esses trabalhos com os portadores de necessidades especiais, nós resolvemos aplicar esse trabalho com professores e técnicos que atuam na PAI. Eu fico muito contente de ter essa oportunidade, porque eu tenho sentido que está havendo uma distorção, né, quanto à concepção da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, e por isso nós sugerimos este tema, que era justamente falar dos aspectos dinâmicos da teoria, para que nós pudéssemos ver que não é um trabalho mecanicista, não é um trabalho de programação neurolinguística, não é um trabalho behaviorista. Eu acho que tudo isso tem suas contribuições no mundo, mas cada coisa no seu lugar. Não foi essa a proposta da teoria da modificabilidade cognitiva. Por isso nós sugerimos o nome Aspectos Dinâmicos da Teoria da Modificabilidade Cognitiva, para nós podermos hoje estar refletindo sobre o contrário do lugar onde estão colocando essa teoria de uma aplicação, de uma atividade passiva, onde quem é mediado recebe um treino para repetir esse treino. E para falar dos aspectos dinâmicos da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, que foi uma teoria elaborada pelos israelenses Rio Forrestan, eu gostaria de fazer utilizando justamente uma dinâmica da teoria, que é o desenvolvimento de conceitos. Esse é um aspecto dinâmico da teoria, porque sem o desenvolvimento de conceito, o que vai nem se instala, nem retorna. Se nós começamos a dialogar com pessoas com vocabulários que ela não pode definir os conceitos, o que a gente fala para essa pessoa não encontra lugar nessa pessoa e, consequentemente, não nos dá nenhum retorno daquilo que a gente está falando. Para clarear um pouco essa posição a nível de desenvolvimento do conceito, eu não vou querer fazer nenhuma dinâmica, nenhum trabalho prático aqui agora, vou fazer uma pergunta e vocês podem ficar com a resposta. Foi muito interessante quando eu estava convidada para dar um curso de umas aulas de didática da matemática
né? De vez em quando sou convidada para dar isso. E uma das experiências que eu faço no início do curso é justamente em cima disso, de uma verificação de como que nós lidamos com esses conceitos e de uma constatação de que, na verdade, a aprendizagem, esse comportamento na busca do conhecimento, ele nos chega de uma forma um tanto quanto deficiente. Então é muito comum, quando eu começo a fazer esse trabalho, dizer assim, perguntar assim para o grupo, o que é um conjunto vazio? E as pessoas me dizem, um conjunto vazio é um conjunto sem elementos. Muito bem. E o que é um conjunto? Um conjunto que não é vazio é um conjunto com elementos. E o que é conjunto? Vamos sair da matemática de fio. O que é conjunto? Normalmente as pessoas me dizem que conjunto é uma reunião de elementos. E como é que em um lugar onde não tem elementos nós chamamos de conjunto? E o que é mais interessante é que quando a gente faz um trabalho desse, um curso de pós-graduação, a gente se dá conta de que as pessoas que estão ali, muitas vezes, desde a pré-escola, vêm lidando com este vocabulário, mas sem o desenvolvimento devido e adequado do conceito de conjunto. E aí passa aquela coisa assim, não, conjunto vazio é porque não tem nada, mas conjunto não é reunião de elementos? Como é que não tem nada e é conjunto? Não, mas ensinaram assim, aprendi assim e eu ensino assim. E vai essa cadeia de passagem. Então, esse é um flagrante de como esse processo de aprendizagem se dá de uma forma passiva. Por conta. Serve para alguma coisa? Serve. Serve até para a gente chegar ali mais adiante e dizer o conjunto vazio, conjunto é uma reunião de elementos, conjunto vazio não tem nada. E tudo bem. E a gente sobrevive, a gente convive e a gente necessita disso para estar passando. E a proposta da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural é que essa aprendizagem chegue de uma forma dinâmica e que as pessoas que estão vivendo o processo de aprendizagem possam também participar do processo de construção dessa aprendizagem. Eu acho que algumas pessoas aqui que ainda não passaram, né, por essa experiência de pergunta já devem também estar aí perguntando-se, e como é? Conjunto é uma reunião de elementos. E o que é conjunto vazios? É um conjunto que não tem elementos, mas não é uma reunião de elementos. Então a gente fica e começa a trabalhar justamente esse conceito. Eu posso fazer isso aqui também agora. Então, se eu começar a perguntar quantos elementos tem o conjunto de pessoas que estão nessa sala, a gente seria capaz de contar, até porque tem muito poucas pessoas, e a gente definir isso. Quantos elementos tem no conjunto de cadeiras? É possível, né? Agora, quantos elementos nós temos aqui no conjunto de camas, né? Aí nós vamos dizer assim, olha, esse espaço daqui está vazio de cama. Daí o conceito de conjunto vazio. É um conceito que pressupõe uma existência anterior de elemento, pelo menos na ideia, e que você se dá conta de que aquele elemento, naquele momento, naquele espaço, não se encontra presente. Então, neste momento, esse espaço está vazio de cama. Esse espaço está vazio de geladeiras. Esse espaço está vazio de fogão, mas tem a presença de cadeiras, tem a presença de microfone, tem a presença de pessoas. E aí a gente começa a trabalhar. Bom, para usar essa dinâmica da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, que é o desenvolvimento de conceitos, até porque Forrest trabalha como uma das funções cognitivas, que seria a verificação de instrumentos verbais disponíveis para que a comunicação nesse processo de aprendizagem possa se dar, a gente vai usar justamente o desenvolvimento de conceitos, e nós vamos usar o desenvolvimento dos conceitos do próprio tema que nós estamos desenvolvendo, que são aspectos cognitivos da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, para poder a gente começar a dar uma dinâmica nesse trabalho. Não vai ser uma dinâmica igual a que nós tivemos aqui anteriormente, né? Com músicas e dança, como o Luiz apresentou, mas a gente vai tentar movimentar essa concepção. Eu vou levar.
Então, nós vamos começar a trabalhar os aspectos, os conceitos embutidos no tema da própria palestra, que são aspectos dinâmicos da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural. E aí nós vamos começar justamente definindo o conceito de aspectos. Nós recorremos ao dicionário, né, e podemos entender por aspectos justamente propriedades, características. E aí agora nós podemos dizer que o que nós vamos falar aqui, de uma forma mais clara, que vai além daquela concebida pela palavra aspecto, que nós vamos falar das propriedades, das características que definem a teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural como uma teoria dinâmica, uma teoria que se desenvolve com aspectos dinâmicos. O segundo conceito que nós vamos passar a desenvolver aqui é justamente o segundo conceito do tema, que é o conceito sobre dinâmico. Como dinâmico, nós vamos entender movimento, força, fonte de energia particular que constitui a vida, algo vivo, enérgico, referente a um organismo vivo. Se a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural tem um aspecto dinâmico, ela traz em si uma força energética, porque essa teoria é alimentada por um critério que imprime uma força energética à teoria e ao indivíduo, que é o critério do significado. Então, algo ganha significado quando algo nos transmite energia. E quando algo nos transmite energia, reciprocamente, ganha um significado diferente. Então, esse termo dinâmico já traz em si, pela circulação de energia, um aspecto dinâmico à teoria. O outro aspecto que nós devíamos desenvolver aqui agora seria o conceito de teoria. E também recorrendo a esse conceito, nós entendemos teoria, vamos entender como teoria, um sistema ou doutrina que trata de princípios básicos de uma ciência. E na definição de teoria, a gente vai encontrar uma singularidade para a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, porque, além de ser princípio básico, teoria é um conhecimento especulativo considerado independente de qualquer aplicação. Quem tem o menor conhecimento sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural sabe que essa teoria, quando formulada, não se contentou em se manter na teoria como muitas teorias que surgem. Ela começa que ela já surgiu de uma prática. Continuando o conceito de teoria, nós vamos ver que uma teoria, ela faz conjecturas, ela levanta hipóteses, ela acredita nas utopias, e graças a Deus ela acredita na utopia, porque senão nós não saímos de nenhum lugar e nós não construiríamos uma teoria. E ela tem opiniões sistematizadas. É uma relação entre um fato geral e os fatos particulares que dependem dele. Trata-se de um conhecimento que se limita à exposição, sem passar à ação, sendo, portanto, contrário à prática. Bom, aí essa teoria traz uma singularidade, porque dentro da sua história, eu vou falar um pouco de como Helvin Forstein trouxe essa teoria à tona. Dentro da sua história, ela já nasce de uma prática. Forstein, quando estava em seu país, ele já trabalhava com crianças com aprendizagens lentas. Ele saiu para ampliar a sua formação fora do seu país, enfrentou guerra, enfrentou o Holocausto, e ele volta e encontra um índice muito grande de crianças com fracasso escolar, déficit mental, e ele começa a não aceitar que aquilo seja um problema das estruturas das crianças, mas uma dificuldade de abordagem dessa estrutura. Então, ele sai da sua prática e constrói uma teoria que é
uma teoria construída, uma doutrina construída a partir de um sistema de crenças. Ele acreditava que era possível modificar a condição de funcionamento cognitivo daquelas pessoas. E depois que ele estrutura a teoria, ele cria uma metodologia para o desenvolvimento da teoria. Então veja o movimento que o autor dessa teoria faz. Ele cria uma metodologia que é a experiência de aprendizagem mediada. E depois ele ainda sistematiza todos os instrumentos para o desenvolvimento dessa metodologia, que é o programa de enriquecimento instrumental. Aí ele volta à prática justamente para constatar, verificar as suas hipóteses e confirmar a sua teoria. Então ele acompanha todo esse processo através de uma verificação. Então, essa teoria, ela traz uma originalidade muito grande e, enquanto conceito de teoria, ela já define os seus aspectos dinâmicos. Porque se a gente conseguir acompanhar a imagem mental do movimento feito pelo israelense Irving Forrester para criar essa teoria, a gente vai ver que ele é um pouco diferente. Bem poucos teóricos chegaram a estruturar uma prática. Bem poucos teóricos saíram da especulação, não é? E Forrester traz essa originalidade. Outro conceito que nós vamos ter que buscar definir dentro do tema é o conceito de modificabilidade. O conceito de modificabilidade, na teoria da modificabilidade, nos convida a uma comparação com o conceito de mudança, que apesar de ser similares, apresentam sutilezas que na teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural fazem uma diferença muito grande. Por quê? Porque por mudança nós entendemos uma variação, uma mudança, uma variação de um estado para outro, uma alteração, uma substituição. Ela tem um aspecto físico. Ela tem um aspecto breve. O tempo da mudança não é um tempo duradouro. Então, quando eu falo de mudança, ela é restrita, ela é localizada. Eu posso mudar a disposição das cadeiras dessa sala, né? A gente muda. Estou mudando as cadeiras da sala. Eu posso me mudar de casa. A gente muda. Mas quando eu falo de modificabilidade, então nós vamos entender por modificabilidade uma alteração da mesma forma que acontece na mudança, só que é uma mudança da forma e da qualidade, uma transformação que está relacionada essencialmente ao sujeito, ao indivíduo. São alterações que ocorrem no indivíduo, tipo traços de personalidade desse indivíduo, suas habilidades, suas capacidades de raciocínio e o nível geral de competência. A menos que haja um acidente de percurso, isso será interrompido ou isso será suspenso. Mas uma vez conseguido o desenvolvimento de um raciocínio, isso permanece com o sujeito. E aí está a diferença com relação à mudança. Por exemplo, posso mudar o corte de meu cabelo por uns tempos. Daqui a pouco meu cabelo pode voltar a ser ao normal. É muito comum a gente encontrar pessoas que saem do país, passam 2 anos fora e voltam completamente mudado, por pouco tempo. Às vezes as pessoas saem daqui, ainda não eram louras, voltam louras, voltam trajando-se de forma diferente, falando diferente, desconhecendo até o ambiente que estou, mas por muito pouco tempo. Porque o que a gente pode perceber é que logo, logo essas pessoas vão novamente voltando à sua forma original. Por quê? Porque não houve uma modificabilidade nas suas estruturas. Houve uma mudança, e essa mudança é temporária. Na verdade, o que mudou foram aspectos físicos, aspectos externos, não aspectos internos a esse indivíduo, que possibilitassem manter essas mudanças por mais tempo. As mudanças, mesmo quando ocorrem no indivíduo, elas são mais limitadas e são restritas em dimensões se comparadas às modificabilidades. Elas são mais específicas e mais localizadas. Por exemplo, isso que nós acabamos de colocar, são coisas que são localizadas. A mudança ocorreu no modo de se vestir.
A mudança ocorreu no jeito do cabelo, na cor do cabelo. A mudança ocorreu no jeito do cabelo. Um dia eu posso estar com o cabelo liso, outro dia eu posso estar com o cabelo cacheado. E são mudanças localizadas que logo elas voltam às suas origens. Elas têm baixo nível de durabilidade e pouca resistência ao impacto das influências do meio ambiente. Não são uma parte integrada da personalidade do indivíduo e nem são uma parte integrada da estrutura cognitiva desse indivíduo. Já a modificabilidade, ela é significativa, ela é durável e, ao contrário da mudança, que a mudança é localizada, a modificabilidade ela é sistêmica. Sistêmica no sentido de que a modificabilidade, quando você toca numa parte de um todo, você aciona o todo inteiro. Como, por exemplo, se eu vou mexer na estrutura do indivíduo que está responsável pela comparação, então eu seleciono um estímulo, trabalho o estímulo e tento, com uma intenção, fazer com que esse estímulo modifique a estrutura do sujeito no que diz respeito à sua capacidade de comparar, que é uma função cognitiva e é também uma operação mental ao mesmo tempo, não é? Então, o que acontece? Uma pessoa para comparar, vamos fazer um exercício rapidinho. Vamos comparar, por exemplo, o azul com o amarelo, não é? E se eu quisesse aqui perguntar para vocês, qual é a cor que vocês acham mais bonita, azul ou amarelo? Eu estou imprimindo aí um valor afetivo. Eu estou imprimindo aí uma capacidade de perceber, porque eu só comparo aquilo que eu percebo. Eu estou trabalhando com conceitos. Eu só vou comparar, só vou dar resposta a essa comparação se eu tenho o conceito de azul ou o conceito de amarelo. Se eu pelo menos identifico azul e amarelo como sendo cores. E por aí vai, eu mexendo em todas as partes dessa estrutura cognitiva para poder o sujeito dar conta desse comportamento particular que é o comportamento de comparar. Então, a teoria ela é sistêmica, a modificabilidade ela é sistêmica nesse sentido. Na hora que eu modifico a capacidade de perceber, eu estou modificando junto com ela uma série de outras capacidades que estão na estrutura do indivíduo. Esse é um dos aspectos que a gente pode ter, sim, não tem como fugir, ele é o mais dinâmico desses aspectos. Na hora que eu estou pedindo ao sujeito assim, trabalhando o sujeito para que ele possa dirigir a atenção dele para alguma atividade, eu estou trabalhando com o freio impulsivo desse sujeito. Eu estou trabalhando com o levantamento de dados desse sujeito, a compreensão do que está sendo solicitado a esse indivíduo. Então, passando ao outro conceito da teoria, nós vamos trabalhar agora o conceito de cognitivo, que é o ato de adquirir conhecimento. Dentro da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, esse é um aspecto dinâmico porque nós vamos tentar modificar o ato, a forma do sujeito adquirir conhecimento para uma forma mais participativa, para uma forma mais ativa e não para uma forma tão passiva quanto foi a nossa quando aprendemos conjunto vazio. Foi passivo, disseram conjunto vazio é que não tem elementos, e aí passivo, tá? Eu saio repetindo, eu me formo, eu ensino e continuo dizendo, mas de uma forma passiva, que conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Por cognitivo, nós podemos entender essa forma de adquirir conhecimento e isso se refere a uma série de funções básicas do indivíduo, como, por exemplo, a forma dele perceber, a forma dele memorizar, a forma das estratégias utilizadas por eles para raciocinar. Formas essas que vão lhe permitir conhecer. Portanto, nós estamos falando de aspectos dinâmicos de uma teoria que se propõe a modificar o ato de adquirir conhecimento, que por si só já é uma ação dinâmica.
Um último conceito que nós vamos desenvolver e que está também embutido no tema da palestra é o conceito de estrutural. Entendemos por estrutural a organização das partes ou dos elementos que formam um todo. O estrutural de que nós estamos falando, que é a estrutura cognitiva, ele é composto por diversas partes, né? Por partes muito menores do que ele, que são as funções cognitivas, que são as operações mentais. Funções cognitivas como a percepção, o vocabulário, a capacidade de levantar dados, de selecionar estratégias, de levantar hipóteses, de fazer inferências lógicas, de verificar as hipóteses, de dar respostas claras e precisas, enfim, todas essas partes menores que vão compor esse todo. Entendemos também por estrutural a disposição de diversas partes do organismo em relação umas às outras. E nesse caso nós estamos falando das relações de uma dessas partes da estrutura cognitiva e as outras partes da estrutura cognitiva. Entendemos também por estrutural um sistema composto por uma quantidade de elementos que estão interconectados e interinfluenciados entre si, e que fazem parte da estrutura psicológica do sujeito, do indivíduo, e que, entrando em funcionamento, vai estar ligado com uma variedade de sistemas da personalidade do indivíduo, que não se limita somente à estrutura cognitiva, não se limita também somente à área cognitiva. Vai trabalhar a área afetiva e muitas vezes entra em contato com outros sistemas da estrutura do sujeito que não estão ligados ao cognitivo enquanto partes, mas enquanto sistemas estruturais eles estão ligados. O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema circulatório. Quantas e quantas vezes nós percebemos um ritmo na circulação, no movimento de uma pessoa impulsiva e que a teoria da modificabilidade, em freando os impulsos, vai frear também todos esses movimentos. Então, a cognição está relacionada com todos os processos de adaptação do indivíduo ao mundo, ao meio que ele vive, porque ela está presente em todas as fases, em todas as atividades humanas e está relacionado com todas as conquistas do ser humano. Então, toda essa dinâmica da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, ela se dá justamente através da experiência da aprendizagem mediada, que é o motor móvel da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, que nós vimos, Rosé colocou aqui alguma coisa sobre a experiência de aprendizagem mediada. Daí porque a modificabilidade cognitiva requer uma intervenção intensiva e sistemática de um mediador para dinamizar o funcionamento dessa estrutura, apesar da idade em que o sujeito se encontra, apesar das causas do mau funcionamento que afetam as estruturas desse sujeito. Não importa se ela é de ordem genética, se ela é de ordem hereditária, se ela é congênita, se ela é ambiental. Esse mediador tem a responsabilidade de dinamizar as estruturas desse sujeito, apesar da intensidade da deficiência ou da dificuldade que atinge o funcionamento desse sujeito. E Forrestin diz que muitas vezes o sujeito não consegue, fica difícil a intervenção, não pela intensidade em que o indivíduo foi afetado, mas muito mais pela dificuldade desse indivíduo chegar a uma intervenção. E aí existem autores que consideram que esses fatores que aqui foram colocados são barreiras intransponíveis na intervenção, na modificabilidade do sujeito. E Forrestin, ele não ignora que esses fatores, a idade, a causa, a intensidade, vão ter influência no desenvolvimento desse sujeito. Mas ele, por outro lado, também não permite que esses fatores tenham a última palavra. E ele assegura que a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, com a experiência da aprendizagem mediada, a modificabilidade se torna possível. Para ele, o único fator
que efetivamente sustenta e explica a manutenção das dificuldades da aprendizagem é justamente a ausência de aprendizagem mediada. Então, eu gostaria de colocar a primeira transparência, que é uma transparência que Rosé colocou aqui, mas eu gostaria de dar uns flashzinhos para mostrar como que funciona a dinâmica da experiência de aprendizagem mediada. Os primeiros paradigmas existiam somente o sujeito, né, o estímulo, desculpe, e a resposta, tá? Mas aí veio Piaget e disse, bom, não é bem assim, também tem um organismo que reage, que dá resposta a esses estímulos. E colocou entre o estímulo e a resposta esse organismo daqui, foi colocado por Rosé Destantes. E aí depois vem Forrest e diz assim, não, mas precisa de mais alguma coisa, não é? Porque ele acredita o seguinte, que a exposição desse organismo direta aos estímulos, ele traz respostas que são esperadas ou respostas que não são esperadas. A maneira de receber esses estímulos não são maneiras, não são de formas que você possa sistematizar o processo dessa evolução. Esses estímulos que chegam direto aos organismos do sujeito desenvolvem, faz com que esse organismo evolua? Claro que faz. Claro que faz. E eles continuam desenvolvendo o sujeito. Eles continuam promovendo esse processo de desenvolvimento do sujeito através dessa exposição direta ao estímulo. Claro. Aí nós poderíamos pensar assim, ó, e que não teve mediador? Engano de achar que nós não tivemos mediador. Nós sempre tivemos mediadores. Os pais são mediadores, os tios, os irmãos, os amigos. Não tivemos mediadores com um sistema organizado de mediação como nós temos a partir da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural. Então ele acha que tem que entrar aqui um mediador e de propósito ele não usa a palavra M para identificar o mediador porque ele quer deixar fechado isso no humano. Esse mediador não pode ser um televisor. Esse mediador não pode ser uma árvore, uma parede. Não, tem que ser um humano que de forma intencional selecione aqui, olha, alguns estímulos, jogue uma intenção, transforme esses estímulos e garanta a chegada desses estímulos numa dessas partes da estrutura do sujeito. Cada um espaçozinho desse daqui está significando uma parte da estrutura do sujeito. Então, não importa que você, selecionando esses estímulos, reorganizando, transformando, conduzindo a chegada, que você tenha que atingir com esse estímulo a estrutura como um todo. Digamos que você quer atingir a memória. Está aqui, digamos. Quando você aciona essa parte daqui, toda a outra parte, ela é tocada por uma partezinha particular. E o que é que ele pretende com esse humano entre o estímulo e o sujeito, entre a resposta e o sujeito? Veja bem que ele coloca o estímulo aqui bem grande, a resposta bem grande, e o humano, ele é maior na entrada do estímulo ao organismo e ele fica menor na resposta que esse organismo vai dando a esse estímulo. Por quê? Primeiro que esse humano ele não tem que impedir a chegada dos estímulos direto a esse organismo. Ele vai selecionar esse estímulo para trabalhar, para que essa estrutura, uma vez trabalhada, possa se conduzir de forma diferente e mais proveitosa diante dos estímulos que lhe chegam direto ao organismo. Não é ao contrário do que se pensa de que agora, depois da experiência de aprendizagem mediada, os organismos só vão se beneficiar dos estímulos que lhe chegam através do mediador. Os estímulos que chegam direto continuam sendo necessários. O mediador vai preparar esse organismo para se beneficiar cada vez mais desse estímulo que lhe chega direto ao organismo. Tanto é que esse H ele não pode ser muito grande, porque senão o organismo fica privado dos estímulos diretos, e não é isso que a teoria se propõe. Ele fica privado de uma aprendizagem de lidar com esses estímulos diretos, e ele fica privado de dar respostas também diretas aos estímulos que lhe chegam ao organismo. O mediador entra só para conduzir, para instalar nesse organismo comportamentos que lhe permitam essa autonomia
essa independência. De terminar, graças a Deus, eu já estou na hora de terminar, ainda vou lhe deixar alguns minutos de truco. Essa dinâmica toda que foi colocada aqui, nós poderemos resumir em apenas 3 aspectos. Aspectos dinâmicos da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural. Vendo tudo isso que nós colocamos aqui, nós poderíamos resumir em 3 aspectos, que seria a relação entre a estrutura cognitiva como um todo e suas partes. Isso é dinâmico. Então, nós podemos imaginar assim, uma rede de gereré. Eu falei em rede de gereré, quem foi? Foi Valéria, não sabia o que era de rede de gereré. Rede de pescar. Rede de pescar. Imaginem uma rede de pescar. Cada nozinho que prende aquela rede, se você traçar caminhos, aquele nozinho, ele se conecta com todos os nós que tem naquela rede. Imagine uma peça de crochê. Todo mundo conhece crochê? Conhece, Valéria, crochê? Tá. Então imagine uma peça de crochê que você deixa uma pontinha de cordão no fim da peça. Aquela pontinha que está ali, ela está conectada com toda a peça de crochê. Experimentem puxar. Puxa, imagine, vocês puxando aquela pontinha. Vocês desmontam a peça toda, é a mesma pontinha do cordão. Então, é nisso que consiste o aspecto dinâmico quando a gente fala da relação entre as partes e o todo. Aquela pontinha que está ali tem uma relação com toda a peça de crochê. Imagine uma coxa de crochê e deixa uma pontinha solta sem você arrematar aquela pontinha. E sai puxando o cordão. Veja se ela não desmonta tudo. Da mesma forma que essa peça desmonta, ela pode montar, ela pode modificar toda uma estrutura. O outro caráter dinâmico da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural é o caráter da modificabilidade em si. Da modificabilidade do comportamento, tipo esse comportamento que nós tivemos aqui. O que é conjunto vazio? Me disseram que conjunto era reunião de elementos e agora não é mais. Quer ver outra coisa? Igual. As crianças entram na pré-escola e aprendem assim. Igual é tudo que é exatamente igual, é semelhante. Uma caneca é igual a outra se ela tem a alça, se ela tem o mesmo tamanho, se ela tem a mesma cor, se ela tem a mesma florzinha. Igual é isso. Quando ela começa a aprender as operações, igual são 2 tracinhos. O professor não pede licença. Diz, olha, 3 mais 2 é igual a 5. Entre esses estímulos não existe nenhum sinal de igualdade dentro do conceito que elas aprenderam de igualdade na pré-escola. Mas é uma ação passiva, né? Então, na hora que a gente começa a instalar o comportamento de levantar dados, de investigar, de as crianças construírem, levantarem suas próprias hipóteses, fazerem suas próprias diferenças, isso cai numa cadeia e elas não param mais. Então, elas continuam. E o terceiro aspecto, que isso nós vamos ver aqui através do depoimento que o pessoal vai dar, é o da auto-perpetuação e autorregulação da estrutura em caráter permanente e contínuo. Então, quando a gente começa a ter isso interiorizado no nosso organismo, essa atividade, essa dinâmica não para mais, porque a passividade começa a gerar desconforto. Então, como nós vamos observar aqui, depois que um sujeito, independentemente dele ser deficiente mental, até mesmo pessoas normais, passam pela experiência de aprendizagem mediada da teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, elas começam a modificar os seus comportamentos, como nós vamos ver aqui com a palavra Rita Valéria, né? Que vai contar um pouco das suas experiências depois da experiência com o programa de enriquecimento instrumental. Por enquanto é só, a gente vai ouvir a Rita Valéria. Deixa eu começar a minha fala lembrando de um exemplo que aconteceu no primeiro simpósio da PAI, onde Ingrid ela dá um exemplo bem significativo e esse exemplo eu sempre costumo trazer para a minha prática do dia a dia. Dois indivíduos, né? Esse indivíduo aqui, né, é uma senhora que vive dentro de casa, lavando, passando, arrumando, né, e dá um significado à sua vida. Mas, de repente, ela dá uma enguinada e resolve mudar completamente a vida dela. Faz um curso de inglês, né,
Nesse curso de inglês, ela resolve fazer o quê? Busca uma faculdade, faz uma faculdade, pós-graduação. E ela está o tempo todo diante de experiências de aprendizagem imediata. Esse outro sujeito, lógico que eu vou puxar a sardinha para o lado da mulher, né? Esse outro sujeito aqui é um senhor que resolve aposentar. E quando ele se aposenta, aí, novela das 2, novela das 6, novela das 7, novela das 8, Ana Maria Braga, e assim por diante. Ele era bancário, o tempo todo no banco, com suas funções ali. Perguntava qualquer coisa, além de máquina de calcular, já estava ali completamente pronto para responder qualquer resposta, né? Mas de repente ele limita, né? E aí ele sai desse contexto, dessas experiências de aprendizagem imediata. Aqui menos, aqui mais. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde, em qual sujeito a gente vai ter as funções cognitivas mais eficientes? Com certeza que aqui nós vamos ter as funções cognitivas mais eficientes. E aqui, funções cognitivas menos eficientes. Mas aí, de repente, na minha prática, como foi que eu trouxe isso para mim? Na minha prática, eu penso da seguinte forma. Eu tiro esse senhor, eu tiro essa senhora da minha frente. E me deparo com minha aluna e me deparo com o meu aluno. Né? Quando eu me deparo com minha aluna e meu aluno, eu venho aqui, né, e me pergunto, o que eu estou fazendo na minha prática para possibilitar que esse sujeito daqui eu possa provocar suas funções cognitivas, torná-lo mais eficiente? O que na minha prática eu estou fazendo com esse sujeito? Eu acho que todo mundo poderia, nesse momento, fazer essa pergunta, né? Que eu acho que pessoas que trabalham aqui com pacientes, com aluno, seja no consultório, médico, a gente tem que estar sempre provocando, né, situações de aprendizagem imediata para a gente poder acessar essas funções cognitivas do nosso sujeito. E aí eu venho para aqui, né, com a interrogação em mesa. Aí a gente monta um grupo de estudos na PAI. Um grupo de estudos fantástico, gente, porque me deu uma alta visão de tudo na vida, né? É aí que entra o aspecto dinâmico. E quando eu vejo a teoria da modificabilidade cognitiva com Ana Casillas, eu passo a modificar completamente a minha maneira de agir, a minha prática, seja na atuação de coordenação, seja em sala de aula. Eu mudo. Por que eu mudo? Porque eu quero estar preocupada o tempo todo em que eu posso fazer com a minha criança especial. O que eu posso possibilitar a ela? Se existe, vamos possibilitar muito mais. E se não existe, vamos criar possibilidades. Porque, com certeza, quando o Ingrid fala da plasticidade cerebral, todos nós somos possíveis de um processo de aprendizado. E aí eu venho para esse sujeito aqui que sou eu. Mas o que eu preciso modificar na minha prática, né? Eu tenho que ter, o tempo todo, uma intencionalidade. Eu tenho que estar organizando meus objetivos no dia a dia. Eu tenho que estar criando estratégias para que isso aqui possa funcionar. Eu tenho que estar perseguindo o tempo todo, dando significado à minha prática, né? E aí eu pego um exemplo bem interessante. Eu faço uma transcendência, né? Vamos fazer de conta que a gente está diante aqui de um jogo de boliche. Olha todo mundo aí. Olha aí na imagem mental de vocês um boliche, né? Um jogo de boliche. Eu tenho uma bola na minha mão, eu tenho que arremessar essa bola, imprimir uma força nessa bola e tenho uma intenção. Eu tenho que derrubar todas as garrafas. Eu não posso derrubar uma, senão eu não vou atingir a intenção, o que eu quero realmente chegar, né? Eu penso o seguinte, eu penso que esta bola que eu estou jogando é o sujeito. Olha a minha intencionalidade. Eu tenho que envolver esta bola, imprimir nessa bola toda a minha força, para que eu possa, no momento em que arremessar essa bola ganhar uma dimensão diferente, dar um valor energético a essa bola. E a partir do momento que eu dou esse valor energético a essa bola, eu atinjo uma garrafa, mas com a intenção de derrubar todas as outras demais. E esse derrubar essa garrafa, o que significa? Eu não posso trabalhar, como às vezes em muitas escolas nós observamos, conteúdos separados, sem que haja uma ligação entre eles, né? Então eu tenho aqui, derrubei as garrafas,
Sou péssima para desenho, viu, gente? Isso aqui, faz de conta que é uma garrafa. Né? Então, eu derrubando essa garrafa daqui, eu tenho que acionar essa garrafa daqui. Né? Então, vamos fazer de conta que são as funções cognitivas, né, que nós temos que acessar. Acessando uma, eu tenho que fazer com que o aluno também jogue essa daqui, transcenda para essa de cá, para essa de cá. Então, no dia a dia meu de sala de aula, eu tenho que estar atenta a toda a situação do meu aluno, provocando. Né? Mas, além de tudo isso, eu vou muito mais. Eu não estou preocupada só com essas funções cognitivas desse aluno. Eu estou preocupada aqui, enquanto sujeito de um processo de aprendizagem mediada. Eu H, que a auxiliadora colocou nesse instante. Eu estou preocupada com esse H, né? Com essa minha mediação. Então, eu tenho que estar, né, com controle, um autocontrole. Porque muitas vezes na sala de aula a gente se vê diante de situações de que o aluno é impulsivo, e eu tenho que reduzir esse nível de impulsividade do aluno. Eu tenho que trabalhar, como a auxiliadora colocou nesse instante, com os instrumentos verbais desse aluno. E aí eu paro e vejo que na sala de aula, até uma simples folha de papel para mim tem um significado muito grande, porque a gente explora uma série de coisas dentro desse papel. Não é entregar simplesmente por entregar, é dar um significado àquilo que a gente está fazendo. Né? Então, a partir do momento em que eu busco uma automodificação, está mudando constantemente a minha prática, com certeza que eu vou estar possibilitando uma condição melhor para o sujeito do processo de aprendizagem mediada. E aí, eu tenho que estar preocupada com todas essas questões aqui. Eu tenho que estar preocupada com o sentimento de competência desse indivíduo. Eu tenho que estar preocupada com o sentimento de pertinência. Às vezes a gente encontra uma criança dentro do grupo, onde essa criança ela tem dificuldade muito grande de relação com o outro. Mas a gente começa a fazer um trabalho individualizado com esse aluno e, de repente, a gente percebe que a gente consegue manter um retorno positivo. Porque a gente vai dar um significado. Ele precisa perceber que existem regras. Né? Ele precisa saber que ele pertence a um grupo. E aí eu busco minha intencionalidade. Eu busco envolver esse aluno. Eu busco transcender esses conteúdos de sala de aula, que um possibilite o derrubar a garrafa do outro, né? E aí eu trago para vocês alguns exemplos, né, de sala de aula, onde eu vou mostrar para vocês, hein? Já? Eu nem falei nada. Então, eu trago exemplo para vocês aqui, né? Do que todo esse trabalho proporciona para mim na mudança da minha prática. Eu fico inquieta, eu fico acomodada, eu busco muito mais. Mas quem está do meu lado também, eu futuco, eu procuro incomodar também. Nós montamos um grupo de estudos, né? E foi interessante a montagem desse grupo de estudos, porque a gente está possibilitando a amplitude do campo mental desse professor, onde ele tem que selecionar um aluno, buscar toda a vida desse aluno, seja nas questões de serviço social, psicologia, pedagogia, fazer levantamento de dados. E aí ele leva esse aluno para apresentar no grupo de professores, né? A partir do momento que ele apresenta, ele vai buscar também dar um significado maior à prática dele. Porque quando ele mostra o resultado de que a criança, quando entra na escola da paz, está no processo primitivo da escrita, e de repente essa escrita desse aluno toma outra dimensão, muda para um processo silábico alfabético, olha que significado que isso tem para esse professor. Né? E aí a gente vai dar esse valor, trabalhar esses valores com esse professor, de mostrar que todos nós somos capazes de dar um sentimento de competência a esse professor. Né? Foi interessante também uma situação de sala de aula, né? Onde eu cheguei na sala e falei assim, bom, gente, o professor estava trabalhando com um projeto de cores, né? E eu cheguei na sala e falei assim, olha, hoje a gente vai trabalhar, além do projeto cor, a gente vai trabalhar com formas geométricas. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês busquem qualquer material que tiver na frente de vocês, seja caixa de sapato, seja garrafa, seja o que for, buscar formas geométricas. Olha o transporte visual que a gente utiliza aí, né? Buscar formas geométricas. E aí eu passo e de repente eu vejo que esse trabalho já está todo pronto. Aí eu
subo, vou para a sala de aula no dia seguinte, aí eu falo assim, vem cá, como é que vocês fizeram isso? Aí eles começam a relatar, né? Ah, nós fizemos isso, nós fizemos as formas geométricas. Aí um fala com círculo, triângulo, quadrado, o outro fala retângulo. Eu falo, retângulo, né? Que joia. Como foi que vocês fizeram? Aí ele fala assim, nós fizemos dessa forma. Aí a prof fez um molde pra gente. Aí eu olho pra cara da Pro, ela olha assim pra mim, poxa, não era molde que eu queria. Né? E aí essa professora começa a modificar um pouco a intenção para com esse aluno. Então ela começa a buscar de forma diferente essas formas geométricas, tá? Então vamos catalogar, vamos buscar, vamos selecionar, vamos classificar, né? E aí ela consegue montar um trabalho e a gente consegue um resultado super positivo com esse trabalho, né? Quanto à questão do processo de inclusão, como foi colocado na palestra anterior que a gente ouviu, né? O processo de inclusão que ainda a gente está num processo muito difícil, mas eu acho assim, se cada um fizer um pouquinho, com certeza, né, que nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Nós temos uma aluna nossa que foi para uma escola regular e automaticamente quando a criança vai para a escola regular, nós temos essa preocupação, né, de ver essa escola, de conversar com esse professor. E quando nós chegamos nessa escola de bairro, periferia, desce uma ladeira enorme, sobe uma ladeira enorme, e aí você chega nessa escola, uma escola pequenininha, 23 alunos na sala de aula, entre alfabetização, jardim maternal, tudo numa sala só. E aí a gente fica, puxa vida, processo de inclusão, né? Mas o que eu posso fazer? E a gente mobiliza, a gente amplia o nosso campo mental, a gente vai em busca desse professor. Nós trouxemos esse professor para a escola da PAI, nós mostramos a nossa prática, mostramos os nossos projetos. Eles trabalham com o modelo tradicional, nós trabalhamos com o construtivismo. Nós mostramos como é que é feito todo o nosso trabalho e esse professor dá um significado maior. Nós tivemos a oportunidade de ter um retorno super positivo. E aí a gente vê, esse professor, ele não tinha, né, condições para, mas ele tinha a intenção, ele absorveu de uma forma muito positiva essa nossa aluna. E aí o resultado veio bem imediato. Esse professor já está trabalhando de forma completamente diferente do trabalho que ele fez antes. Olha aí, tá vendo? A amplitude do nosso campo mental, de poder possibilitar um processo de inclusão de forma diferente, de preparar esse professor, de dar um suporte a esse professor. E dá até um significado ao trabalho desse professor muito maior. E nossa intenção não é só de ajudar a Jéssica. A gente amplia muito mais. Nossa intenção é de poder ajudar muito mais ainda a todos os alunos que estão ali envolvidos naquele processo. Modificabilidade cognitivo-estrutural resultou muitas mudanças em minha vida e duas delas eu vou relatar aqui. Elas foi a mudança em relação com a relação com os meus filhos, né? E como é que eu pude estar percebendo na prática essas mudanças? Certa vez eu solicitei à minha filha que realizasse uma determinada tarefa. A minha filha tem 6 anos. A mesma demorou-se a executar, ficou parada, né? E demonstrando que eu não tinha entendido a ordem. Naquele momento, funções cognitivas foram acionadas na minha pessoa. E eu parei para pensar. E percebi claramente que não havia fornecido instrumentos verbais suficientes, né, para que ela entendesse a mensagem, que ela formasse a ideia. Se eu utilizei o vocabulário adequado, que estivesse no seu universo de entendimento, que tivesse significado para ela. Parei, pensei, né, e claramente vi que não tinha fornecido esses instrumentos verbais suficientes. Se eu não tinha feito isso, comprometeria, né, a compreensão da ideia e, como consequência, eu não teria a resposta que eu desejava naquele momento. No momento em que forneci esses dados, a minha filha conseguiu realizar a tarefa. Antes da minha experiência, do meu entendimento com
romper a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, o meu comportamento era diferente. Eu hoje percebo uma outra forma de me relacionar com meus filhos. Estar mais atenta ao que eles estão colocando para mim, né? E quando eu não faço isso, né, pelas coisas do dia a dia, né, as nossas aflições, o nosso corre-corre contra o tempo, e que às vezes as crianças se dirigem até nós e a gente responde qualquer coisa, né? Quando muitas vezes eu reajo contra essa mudança já instalada no meu organismo, eu sinto um desconforto. E eu não consigo passar por cima disso mais, né? Eu até posso tentar, mas eu não consigo mais. E isso me levou a entender o quê? Que a pessoa, quando muda a maneira de perceber o mundo e a si mesma, também nós mudamos a relação com o outro. E o PEI me beneficiou, tornando funções que estavam deficientes na minha pessoa, ou então pouco desenvolvidas, tornando-as mais eficientes. Uma outra situação no meu campo profissional. Exercendo a função de coordenação pedagógica, né, no Centro de Treinamento da PAI, eu compreendo que, estudando essa teoria, o meu campo mental ele se ampliou. E hoje tenho uma visão mais ampla sobre o processo de ensino-aprendizagem. Observe que muitas vezes existe uma distância entre a minha percepção, né, na prática pedagógica e a percepção do professor. Isso gera em mim um desconforto também. Mas tenho um controle sobre o meu comportamento, porque eu percebo que essa mudança ela é uma conquista, né? Ela é conquistada aos poucos, é um processo. Então eu não posso, sem fazer alguma coisa, sem mediar esse professor, que eles consigam perceber algo que eu hoje já percebo. E até uma questão de respeito ao processo do outro. Então, eu detectando a função que está deficiente nesse professor e eu procurando mediá-lo para torná-la eficiente, como consequência, ele vai atuar mais eficientemente na sua prática e ele vai poder também mediar esse aprendiz para que as funções desse aprendiz se tornem também eficientes. Obrigada. Onde é que vai ficar? Onde é que vai ficar? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. 1, 2, 3. Agora um pouquinho lá. Para acompanhar meu movimento agora. Olha. O movimento que eu fizer com a mão, você baixa também. Agora, se a mão subir, você joga a bola para cima. Certo? Boca! Não sei como ela caiu na boca. Se você joguei pra lá, é direito. Mas nesse sentido aqui, para poder ficar mais ou menos. Olhando,
Essa é a palavra de Deus. Como eu falei que eu ia dar sentido, né? Nós tentamos estabelecer uma relação de troca. Tentamos estabelecer uma relação de troca onde vocês pudessem trabalhar sistema corporal aliado a ritmo, percepção de tempo e de espaço. Agora vamos ver se vocês aprendem essa música comigo. Vocês conhecem o João, vamos ver? Vocês conhecem o João, bora por aqui, bora por aqui. Ele é muito esquecido, esqueceu o chapéu na hora de sair, esqueceu o chapéu na hora de sair. Vamos lembrar porque essa música eu também estou lembrando que eu fiz na semana passada. Então, olha, vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido, esqueceu o chapéu na hora de sair, esqueceu o chapéu na hora de sair. Na segunda esqueceu, olha, esqueceu o chapéu na hora de sair, esqueceu o chapéu na hora de sair. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido, esqueceu o chapéu na hora de sair, esqueceu o chapéu na hora de sair. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Por que ele esqueceu? Quem ele esqueceu? Já esqueceu das calças? Esqueceu a calça? Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu as calças na hora de sair. Esqueceu a calça na hora de sair. O sapato. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato na hora de sair. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato na hora de sair. Carteira? Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato, esqueceu a carteira na hora de sair. Onde não esqueceu, minha gente? Camisa. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu o chapéu, esqueceu as calças, esqueceu o sapato, esqueceu a carteira, esqueceu o óculos na hora de sair. Meia? Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato, esqueceu a carteira, esqueceu o óculos, esqueceu a meia na hora de sair. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Camisa na hora de sair. Esqueceu a camisa na hora de sair. Esqueceu a camisa na hora de sair. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato, esqueceu a carteira, esqueceu o óculos, esqueceu a meia, esqueceu a camisa na hora de sair. Vocês conhecem o João, bora por aqui. Ele é muito esquecido. Esqueceu a mulher na hora de sair. Cueca na hora de sair. Esqueceu a cueca na hora de sair. Esqueceu a cueca na hora de sair. Esqueceu o chapéu, esqueceu a calça, esqueceu o sapato, esqueceu a carteira, esqueceu o óculos, esqueceu a meia, esqueceu a camisa, esqueceu a cueca na hora de sair. Segurou? A batida é assim. 1, 2, 3, agora vou continuar. Eu pergunto e faz pá. Vamos ver? 1, 2, 3, agora vou continuar.
aqui. Aqui. 2, 3, 4. Agora vou continuar. Eu sei onde é que vai ficar. Eu sei onde é que vai ficar. Eu sei onde é que vai ficar. Aqui. Aqui. 2, 3, 4, 5. Agora vou continuar. 2, 3, 4. Para 2, 3, 4, 5. Agora vou continuar. Eu sei onde é que vai ficar. Eu sei onde é que vai ficar. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Agora vou continuar. Aqui. Cadê comigo agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vou continuar. Aqui. 1, 2, 3, 4. Cadê? 6, 7, 8. Vai fechar tudo. Cada vez que eu disser. A gente vai abrindo até. Eu aqui atrás. 5, 6. Eu aqui, hein? 8, 9, 10. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade.
pela paz.